Por favor, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Ontem, eu estava com os obreiros na apresentação ministerial. Eu iniciei falando sobre essa palavra e eu creio que Deus vai falar muito com você. Quem gosta de anotar? 17? Gosta de anotar? O tema é um pouco grande. Eu vou ler pausadamente, tá bom? Cuidado com as alianças. Elas impactam a sua comunhão com Deus e também o futuro da sua família. Cuidado com as alianças. Elas impactam a sua comunhão com Deus e também o futuro da sua família. A gente vai falar sobre um homem que teve sucesso em seu ministério, reinado dele como reinado próspero, a Bíblia diz. Mas, como todo rei, se não for vigilante, ele vai errar, ele vai pecar, ele vai transgredir a palavra de Deus. A gente vai falar sobre o rei Josafá. Então, segundo o livro das Crônicas, não fala segunda crônicas, porque não é carta, tá? Quando fala primeira carta, primeira isso, primeira aquilo, é porque está se referindo a algum específico de forma de carta. Mas aqui é um livro mesmo, então se vê dessa forma. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Quem foi Josafá? Josafá foi descendente do rei Davi, ele foi rei de Judá na época em que Israel estava dividido em dois reinos. O primeiro reino era o reino de Israel, que era do norte, e o segundo era Judá, reino do sul. Então, nessa época, ainda não tinha se tornado apenas um povo como o povo de Israel. Então, eram povos de Deus, só que duas nações diferentes, entendeu? Bem, versículo 1 em diante diz assim. Eu vou ler na NVI, tá bom? Segundo livro das Crônicas 17, diz assim: Josafá, filho de Asa, sucedeu como rei e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e na cidade de Efraim que Asa, o seu pai, tinha conquistado. Então era normal o filho assumir o reinado no lugar do pai. É o correto, né? Então, quem é o pai que não quer que o filho venha suceder no seu lugar? Não é? Por exemplo, você tenha uma empresa, você tenha filhos. Qual é a intenção no futuro? Você não vai deixar na mão de estranhos, você vai deixar na mão de quem? Os seus filhos. Então, era assim que acontecia, essa visão bíblica, o filho assumindo o lugar do pai. Versículo 3: O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado Davi tinha seguido. Não consultou a Balaíns, o inimigo, mas buscou, versículo 4, mas buscou o Deus, o seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Você vai entender que lá na frente, quem cuidava do povo de Israel era o líder chamado Acabe. Acabe já não estava tão bem com Deus, não estava mais assim na presença de Deus, e ele estava tendo algumas atitudes que estavam ferindo a palavra do Senhor. Então, Josafá, ele fez algo diferente. Ele assumiu o reinado, o pai dele, que era um homem de Deus, e ele começou a praticar, de fato, aquilo que um líder espiritual tem que fazer, que era governar bem o povo, governar bem a cidade ou o país, mas dirigido por Deus. Então, ele fez isso. O reinado de Josafá foi um reinado próspero. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós estamos aqui diante de homens e mulheres de Deus, amém? Talvez até o prezado momento você está tendo uma vida de reinado, uma vida de sucesso, glória a Deus por isso. Só que não é porque você está tendo sucesso na vida que você não vai vigiar. Você tem que vigiar. Você sabia que um dos momentos que você deve mais vigiar é quando está tudo dando certo na sua vida? Você não sabe qual é o momento que vai vir a tentação, virar a proposta da parte do diabo, deixe disso. Nós sabemos que o plano do diabo é o quê? Roubar, matar, destruir. Então você precisa estar bem fortalecido em Deus, para que você não caia na cilada do diabo. E você vai entender o porquê o tema dessa mensagem é não fazer alianças erradas. Porque o que mais tem nessa vida é proposta para você fazer coisa errada, pessoal. Principalmente para você que é de Deus. Propostas que talvez vão tentar você
financeiramente. Proposta que talvez, quando você era do mundo, você não negaria. Está entendendo? São propostas que têm um único intuito de quebrar a aliança. O que é aliança, pastor? Aliança é compromisso, fidelidade. Em alguns casos, torna-se pacto com sangue. Que pacto que é esse, pastor? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Ok. Então você tem um pacto de sangue. Não é só um pacto de aliança, não. Você se tornou uma só carne com o seu companheiro ou com a sua companheira. Então é tão forte a aliança pela Bíblia que Deus deixa bem claro que não aceita quebra de aliança. No contrato de casamento, lá em Malaquias, Deus ele diz assim: eu abomino o divórcio. Porque Deus não tem prazer na separação. Principalmente com ele. Ah, pastor, mas eu era do mundo, tive 2, 3 casamentos. Ok, quando você era do mundo é uma coisa. Agora você sempre de Jesus, você não pode quebrar a aliança. E quem já sofreu com essa quebra de aliança sabe o quão difícil é para restaurar a aliança. Agora imagina com Deus. Se você para recuperar a aliança com o seu companheiro, com um amigo, já é difícil. Agora imagine você quebrando uma aliança com Deus. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Claro que Deus perdoa ou não perdoa? Ele é misericordioso. Até o último suspiro, Ele vai esperar para que a pessoa se arrependa. Ok? Só que, do outro lado, você vai ter uma reação depois no mundo espiritual muito grande por causa daquilo que você praticou. Davi, ele cometeu o erro dele, ele foi cometido um homicídio, um adultério, e ele teve consequência. A casa de Davi depois virou uma bagunça. Teve falta de respeito naquele lugar. E o filho que tinha nascido por causa do pecado, não sobreviveu. Davi ainda clamou a Deus, suplicou a Deus, buscou pela misericórdia, mas não deu certo. Tudo que é gerado por pecado depois vai ser destruído. Vocês tomam muito cuidado. Bem, mas voltando para cá, para a gente não sair do foco, é aqui, este homem, ele buscou a Deus, fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. Aqui no capítulo 19, dá um salto um pouquinho para frente aí. Capítulo 19, no versículo 4 em diante. Mesmo livro, tá? Só que agora é um pouquinho mais à frente, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Josafá morava em Jerusalém, mas visitou o povo desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-os voltar para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhe: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem o veredito. O que isso significa? Ele era um homem dirigido por Deus, tanto que ele levantou ali juízes para que comandasse, cuidasse daquele povo, daquele país, ou daquela cidade em específico, né? Você vê que ele era um homem também estratégico, com sabedoria, um homem que era de fato dirigido por Deus. Então era um homem que, por isso que a Bíblia confirma que ele teve sucesso no ministério dele. Volto mais uma vez a frisar. Talvez Deus tenha te enchido, tenha te regado com sabedoria, tenha derramado sobre a sua vida capacidade para você vencer em tudo, sabe? Tenha te dado uma família abençoada, tenha te dado uma condição financeira muito abençoada, mas isso não quer dizer que você está 100% blindado. Como assim, pastor? Blindado dos ataques das trevas. Jó não era um homem de Deus? Não andava na presença de Deus? Não era um homem temente a Deus? Que se desviava-se do mal? Mas ele foi tentado. Jesus também foi tentado. E isso não vai te isentar de tentação. O que vai fazer você escapar da mão do diabo é você andar com Deus. Você tem tudo para despontar na vida. A sua família tem tudo para ser abençoada. Deus quer que a sua família seja abençoada. Mas Deus está deixando bem claro para nós esta manhã. Mantenha a aliança que você tem com Ele. Tem pessoas que têm aliança com Deus desde quando aceitaram Jesus. Tem pessoas que fizeram aliança desde quando se batizaram nas águas. Tem outras que foram oscilando e foram se firmar com Deus depois de anos. Você sabe que às vezes tem pessoas que são batizadas, aceitaram Jesus, mas ela acaba firmando pacto com Deus depois de um tempo. Isso acontece. Talvez isso foi com você. Não quer dizer que você é mais de Deus ou menos de Deus com a pessoa que está ao seu lado.
Mas o importante é você ter uma aliança bem firmada com Deus. O diabo, agora, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, da volta de Jesus, o diabo vai fazer de tudo para quebrar a aliança. O diabo vai fazer de tudo para que você se esfrie espiritualmente falando. Para que você acabe com a sua casa. Para que você não respeite a palavra de Deus. Nós sabemos que quem é obediente, essa pessoa Deus vai abençoar. Um dia como esse, uma santa ceia como essa, é a oportunidade que Deus está te dando para você renovar a sua aliança. Você renovar os seus planos. Esqueça tudo que você viveu. Mesmo você oscilou muito, não foi tão firmado assim como deveria. Pastor, o que eu faço? Será que eu tenho vontade de lá? A misericórdia de Deus está sobre nós hoje. E nós devemos aproveitar essa oportunidade. Não, pastor, amanhã eu renovo o meu pacto com Deus. Não, o dia para renovar o pacto é hoje. O dia para você firmar uma aliança verdadeira com Deus é hoje. Deixar o caminho mal, deixar as práticas erradas, pecaminosas, deixar mesmo, abandonar e passar a ter uma vida de aliança com Deus. Você nunca vai se arrepender em entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Nunca. Nunca. Eu não conheço uma pessoa que é firmada com Deus de fato se arrependeu. Mas tem pessoas que se arrependem, pastor, sim, aquelas que nunca se firmaram com Jesus. Aquelas que nunca andaram com Jesus. Eu não estou falando que eu sou perfeito, não. Talvez eu tenha mais falhas que você. Mas todas as vezes que eu vou falar com Deus, eu procuro ser verdadeiro, sincero, com o coração quebrantado, clamando pela misericórdia dele, para que eu não seja consumido. Porque isso a Bíblia diz. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é o fato primordial para que não sejamos consumidos. Volta agora no capítulo antes, aí no capítulo 18. E aqui começa a ápice da nossa mensagem, que nós devemos tomar muito cuidado. Capítulo 18. Só voltar um capítulo, tá? Vamos ler do versículo 1 até o 4. Diz assim: Josafá tinha grande riqueza, versículo 1. Josafá tinha grande riqueza e honra. Ele tinha grande riqueza e o que, pessoal? Honra. E olha só o detalhe, presta atenção. E aliou-se com Acabe por laços de casamento. Uma aliança. Jogo de interesse. Nunca troque a sua honra por jogo de interesse. Nunca troque a sua honra espiritual por uma aliança errada. 2. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe era o rei de Israel da época. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a comitiva dele, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Bem, Deus, depois, para ficar muito longo aqui, Deus ele envia um profeta chamado Micaias a profetizar contra aquela suposta aliança. Deus sempre vai usar pessoas, situações e principalmente a sua palavra para que você não faça aliança errada. Você sabia disso? Deus usa pessoas, pessoal. Deus usa situações para poder falar com a gente. E dessa maneira Deus está nos chamando a atenção para nos despertar, porque talvez tem pessoas que estão no nosso meio aqui que estão a ponto de cometer uma loucura. Estão a ponto de se aliar com o inimigo, mesmo aparentemente que ele tem um reinado. Acabe, ele era um rei. Acabe, ele tinha uma liderança. De título, aparentemente, ele estava bem, mas ele não estava tão bem assim quanto parece. Toma cuidado. O diabo não vai aparecer para você com chifre, com tridente, todo horroroso como a internet mostra. Vai se apresentar a você como a melhor pessoa possível, só para destruir a sua comunhão com Deus. Cuidado. E a Bíblia fala aqui que aqui foi a primeira aliança que esse homem fez, e foi uma aliança errada, um jogo de interesse. E aí o ministério dele começou a dar uma debandada.
Bem, vamos aqui para o capítulo 20. Vamos salto lá para o versículo 31. Só para dar uma resumida aqui, eu falei para o senhor Renato Próximo, teve um momento que os inimigos se levantaram contra ele buscou a Deus, ele jejuou, ele se consagrou, ele colocou os músculos à frente da batalha para louvar o Senhor. E o louvor ele tem esse poder no mundo espiritual. Deus deu vitória. Deus deu vitória para ele. Só que mesmo assim, lá na frente, a tentação voltou. Então assim, tem pessoas que estão numa aliança errada, só que mesmo assim ela continua vencendo, ela acha que ela está bem com Deus. É que nem o caso da pessoa que está no pecado, vive no pecado, e aparentemente nada acontece com ela. Ela fala, não, lá, tá vendo? Deus é comigo. Eu estou bem com Deus, não está acontecendo nada. Olha lá, eu oro, os demônios saem. Eu oro por enfermo, o enfermo é curado. Olha a minha vida financeira, olha o meu ministério. Isso não quer dizer que você está tendo sucesso. Porque no fundo, o Espírito Santo incomoda a pessoa. Você não está tão bem assim como parece. Você não está tão bem assim como parece. Você precisa se consertar. Você precisa renovar seu pai. Você precisa se consertar no erro que você fez. Aqui não é uma mensagem, pessoal, de condenação. É uma mensagem para nos despertar. Tem muitas pessoas que nos finais dos tempos, elas vão se escandalizar. Escândalo é uma quebra de aliança. Tem pessoas que nos finais dos tempos, elas vão deixar o propósito original que Deus tinha para a vida dela. Não é fácil servir a Deus, mas é prazeroso servir a Deus. A cobrança, a pressão espiritual é muito grande. Eu vou te falar um negócio, quanto mais você se aproxima, mais pressionado você será. Porém, Deus vai estar com você em todos os seus caminhos, se você tiver uma aliança verdadeira com Ele. O diabo é sujo, o diabo é traiçoeiro, o diabo não é amigo de ninguém. O diabo não é amigo de ninguém. Ele tenta se apresentar como amigo. Não sei se você lembra, um tempo desse atrás, que eu trouxe uma mensagem lá da reconstrução dos muros. A Bíblia fala que quando começaram a reconstruir os muros, o inimigo foi e se apresentou. Deixa eu ajudar vocês. Tentando se mostrar como amigo. O diabo não é amigo de ninguém. O diabo não é parceiro de ninguém. Já ouvi casos de pessoas falando assim, poxa, pastor, fulano, eu tinha uma doença e eu fui lá no terreiro e eu fui curado. Mentira. Mentira. O diabo engana a pessoa. Quem é que coloca a doença numa pessoa? É o diabo. Só que o diabo vai lá e engana. O próprio diabo que colocou, às vezes ele tira, só para mostrar para a pessoa que quem tem o poder para curar ela daquela situação era ele. Mentira. Mas sabe que a doença está lá incubada. Mais cedo ou mais tarde a bomba vai estourar e a pessoa vai morrer. E tem pessoas que caem nisso, pessoas que estão na igreja, cristãos. Uma vez eu ouvi de um irmão, ele falou, pastor, eu acho que eu vou voltar lá na macumba lá, e eu vou entregar todas as alianças que eu tinha lá. Eu falei, você está maluco? Você bebeu, irmão? Eu falei, não, vamos quebrar essa aliança agora, tem que ser quebrada agora, você tem que ir lá. Chegar lá e conversar com o diabo. Falar assim, eu estou aqui, demônio, voltando, ele vai te pegar, cara. Ele vai te pegar. Tá, não mexa com o celular não. Aí eu alertei ele, falei, não, você precisa se posicionar. Você precisa se libertar disso. Se você se libertar, Deus vai te dar uma nova aliança. Uma nova vontade para recomeçar. E graças a Deus ele começou a se esforçar e Deus começou a libertar ele. Mas ainda bem que ele aceitou. E aqui a Bíblia fala que Josafá ele teve vitória sobre os inimigos, enfim. Mas olha o que diz aqui, já no final do seu reinado. Ele reinou 25 anos. Então, reinado grande, sim ou não, pessoal? Sim. 25 anos é tempo. Não é 25 dias, 25 minutos, 25 horas. São 25 anos. Ele reinou. Ele teve o reinado. A Bíblia diz aqui no versículo 31. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba, era filha de Sili.
Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Então aqui a Bíblia, mais uma vez, identifica, olha, ele fez coisas boas, ele andou no caminho, Ele respeitou. Olha só, todavia, contudo, a Bíblia diz, contudo não acabou com os santuários locais, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Então ele tinha essa responsabilidade de quebrar naquele lugar, naquela atmosfera, esses santuários locais que prendiam no coração do povo, costumes religiosos, práticas pecaminosas, o mundo atual. Então ele, como líder, ele tinha essa responsabilidade. Por mais que o reinado dele tivesse sido um reinado próspero, abençoado, ainda faltava alguma coisa. Aqui Deus faz me lembrar de Josué. Josué achou que tinha conquistado tudo, pessoal. Deus foi e falou com ele assim: Josué, olha para trás. Você está comemorando aí, mas dá uma olhadinha para trás. Olha o tanto de terra que ainda faltou para você conquistar. Quando você acha que conquistou tudo, ainda te falta mais coisa ainda. Então nunca se contente com o que você tem. Da parte de Deus, eu digo. Sempre queira mais. Não é egoísmo da sua parte não você buscar mais de Deus. Porque quem busca, recebe. Se você propor no seu coração que você quer mais de Deus, Deus sempre vai derramar algo a mais. Sempre vai acrescentar algo a mais. Para que até pessoas ao seu redor sejam abençoadas. Porque a intenção de Deus não é só te abençoar. É abençoar aqueles que fazem parte da sua família, do seu trabalho. Porque são pessoas que ainda têm aliança, pacto com o santuário. Pacto com esse mundo. E você está sendo levantado para ajudar essas pessoas a se libertarem. Então Deus está falando assim: eu quero confirmar o seu reinado, eu quero te abençoar, eu quero fazer você próspero, mas vigia. Então aí a Bíblia relata algo aqui mais importante, versículo 34. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos os registros históricos do rei Israel. Olha só, posteriormente Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida o quê, pessoal? Ímpia, pecaminosa. Mais uma aliança que Josafá estava fazendo errada. Mas ele não era homem de Deus, pastor? Não era homem dirigido por Deus? Sim, mas Deus não vai interferir nas nossas escolhas. É isso que você precisa entender. Existem situações que são responsabilidades nossas. Eu pergunto aqui de quem era casado. Você tem um compromisso com o seu companheiro, com a sua companheira. Não é Deus que tem um compromisso com a sua fidelidade, é você que tem que ser fiel. Ah, pastor, a culpa é do Senhor. A pessoa vai lá e diz: ah, Deus, a culpa é do Senhor, porque meu casamento foi destruído. Não, a culpa é sua, que não cuidou dele. Ele tinha um reinado abençoado, um reinado próximo, mas decidiu fazer escolhas erradas. Fez aliança errada. Fez aliança com gente ímpia. Quem é o ímpio, pessoal? É aquele que um dia já conheceu a palavra e hoje não tem respeito nenhum pela palavra. Não estou falando nem da pessoa que não conhece Jesus ainda, que não conhece a palavra de Deus. É daqueles que já conheceram e não respeitam mais. Aliás, até zombam de quem está na igreja, de quem busca Deus. Vai lá, dá dinheiro para pastor. Já ouviu isso? Vai lá, religioso. Só vive furado na igreja. Mas quando você vai olhar a vida dessa pessoa, essa pessoa um dia já teve no seu lugar. Vou até além, já teve um dia no culto. Eu já não respeito nada a palavra de Deus. Exatamente. E ele fez aliança com pessoas ímpias. No caso Acasias. 36. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Ou seja, o que era isso, pastor? Ele queria, o jogo de interesse, que nem foi aquela aliança do casamento. Ele queria ali preparar navios, é um comércio, ele queria ter lucro por trás disso, né? Depois de serem construídos navios em Zion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Meressa, profetizou contra Josafá. Profetizou contra quem? Josafá. Dizendo, por haver feito, olha só, um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam velejar a comércio. Ou seja, aquela aliança que ele estava fazendo não ia dar certo. Não ia dar certo. Aí Deus lá usa o profeta e fala assim: ó,
Você fez a aliança errada e tudo que você fez vai dar errado. Vai ser quebrado. Você teve um reinado lindo, maravilhoso. Mas olha a besteira que você fez. Olha a besteira que você fez. Já pensou, pessoal? Está amarrado. Você está com 40, 50, 60, 70 anos. E no finalzinho da sua vida você vacila. O que adiantou? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Você precisa ser firme até o último dia da sua vida. O diabo até o último suspiro. Da mesma forma como o Senhor espera até o último suspiro alguém se arrepender, o diabo espera até o último suspiro para poder fazer você quebrar a aliança. Uma coisa você pode ter certeza, que o diabo tem muita paciência. Pode ter certeza. No exemplo que Deus escreveu que você vai ter 100 anos. É um tempo bom, sim ou não? O diabo vai esperar até o último segundo para poder te derrubar. Então estar vigilante é a todo tempo, a todo momento. Esse homem era um homem de Deus, tinha um reinado abençoado, próximo, mas teve 2 momentos da vida dele que ele fez a aliança errada. Toda aliança errada tem consequência. Eu tenho a certeza, no meu coração, Deus está te dando a oportunidade hoje para você apagar todo o seu passado. Se for necessário você recomeçar, recomece. Faça um novo voto com Deus. Quando eu falo voto, não é aliança assim normal, mas uma aliança espiritual. Quando você olha lá para a Bíblia, Deus ele deixa decretado no mundo como seria a aliança dele. Quem é que já viu um arco-íris na vida? Levanta a mão. Você sabia que toda vez que aparece um arco-íris, ali é Deus mostrando o pacto que ele tem com o povo? Está lá em Gênesis. Não é coisa do acaso. Ah, que bonitinho. Não, ali, quando você olha, você fala, meu Deus, está mostrando que ainda está tendo misericórdia conosco. Glória a Deus por isso. Não é só algo da atmosfera, é algo que a ciência diz, por causa da chuva, que refletiu do sol, isso é tudo baboseiro. Tudo baboseiro. Essa aliança que aparece no céu, Deus mostrando que ainda tem aliança com o povo dele. E nós fazemos parte dessa aliança. Nós não podemos ser pessoas que quebram votos. Tudo que você for fazer em nome de Deus, no reino de Deus, tem um propósito. E a sua aliança, a sua fidelidade com o Senhor não pode ser quebrada. Pode ter tempo hoje demais. Mas Deus está te dando essa oportunidade para você renovar essa aliança que você tem com Ele. Vamos ali para Deuteronômio, pessoal. Capítulo 30. Cuidado com as alianças. Deuteronômio capítulo 30, por favor. Você vai chegar lá. Se for mais fácil, você vai para Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Acharam aí? Sim? Amém? É o 5º livro, né? Diz assim, ó, vamos lá. Vamos ver até o versículo 10, então preste atenção, qualquer coisa pode olhar na frente, tá? Quando todas essas bênçãos e maldições que apresentei diante de vocês acontecerem, e vocês as considerarem seriamente por onde quer que o Senhor, o seu Deus, o dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje ordena a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês. Então Deus quer trazer restauração nessa manhã para o nosso povo, amém? Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. 4. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor seu Deus os reunirá e os trará de volta, ô glória. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam prósperos e mais numerosos que os seus antepassados. O Senhor seu Deus circuncidará
o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o ame de todo o coração e toda a alma e vivam. Essa marca hoje nós carregamos no nosso coração, tá, pessoal? O Senhor, seu Deus, então enviará todas as maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês. Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que as suas mãos fizerem. Diga glória a Deus. Os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. Olha aí, pessoal. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados. E para finalizar, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e estatutos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Diga glória a Deus. Deus está falando que vai restaurar toda a nossa aliança hoje, desde que voltemos para o nosso propósito original de comunhão com Ele. Se a sua aliança foi até quebrada, Deus está te dando a oportunidade de ter uma nova aliança com Ele. Hoje é dia de conserto aqui neste lugar. Não importa se você tem um dia com Jesus, se você tem aí muitos e muitos anos, até décadas, não importa. Em algum momento da sua vida você pode ter errado. Violou a aliança. Às vezes essa manhã está falando que vai restaurar tudo. Vai fazer o nosso povo próspero, nosso povo vencedor. Deus está falando que Deus vai limpar toda a sua identidade espiritual. Deus quer tirar toda a marca errada que existe dentro de você. Mas Ele está dando um exemplo de Josafá. Talvez daqui para frente você vai ter um reinado abençoado. E vai ter. Só que tem que tomar cuidado. Toma cuidado com as alianças que vão surgir. Não durma no mundo espiritual. Não relaxe no mundo espiritual. Enquanto você dorme no mundo espiritual, o Satanás está quebrando a aliança. Tem pessoas dando risada. Olha a podridão que está nesse mundo, olha os sinais que estão acontecendo. Está acontecendo tanta coisa que você sabe se de fato Jesus está voltando. Está voltando. Olha o que está acontecendo lá no Japão, os terremotos agora, que ninguém está entendendo nada que está acontecendo. Isso é bíblico, pessoal. Isso é bíblico. E eu tenho reforçado isso para a igreja. Se prepare, porque coisas piores vão acontecer. Eu não estou sendo profeta de maldição, não, está amarrado. Mas está na Bíblia. Nós temos que orar pela paz, a Bíblia fala isso. Pela paz do país, pela paz da nossa cidade. Temos que orar pela paz. Mas nós também precisamos estar preparados que vai ter tempo de guerra. E só vai vencer guerra quem tem aliança. Se não tiver aliança, você perde. Se você é uma pessoa que tem aliança com Deus, Deus vai guardar você e sua família. Você pode ter certeza disso. Era um grande homem de Deus, mas vacilou. Quantos casos de homens de Deus você vê na Bíblia que eram usados por Deus e vacilaram? Errar é humano. Mas permanecer no erro é burrice. É burrice. Se você não aprendeu com os erros da sua vida, meu Deus do céu. O certo é você aprender só com a palavra. Mas tem situações que Deus vai permitir para você poder aprender, meu Deus do céu. É ou não é? Você deu um dinheiro, você aplicou e o negócio errado lá. Perdeu. Você aprendeu ou não aprendeu? Mas tem gente que é cabeça dura, vai lá e aplica de novo. Ela vai falar, meu irmão, você é xarope. Pastor, não dá de bobo não, você é burro. Meu Deus, é o pecado. O diabo cega, pessoal. Tem uma paixão burra. Estava casado, pai de família, até neto sem vergonha. O pastor está parecendo um novinho. Que novinho, irmão, você está doido? Novinho dá seus pinhos aí, não está entendendo nada. Esse problema do ouvir aí vai. Tem gente que arrisca. Meu Deus, não quebra a aliança. Deus tem que trazer na aliança, não na quebra dela. Respeita a tua esposa, respeita o teu marido. Toma vergonha na sua cara, rapaz. E você ficar bravo comigo, tchau, vai embora. Um beijo pra você. E aí, se você falar mal de mim, eu vou orar por você. Tem que despertar, pessoal. Você tem uma idade, já tem até neto.
Fica de papinho na internet. Mas vou orar a Deus. Se Deus não sabe, Deus explode o celular agora na mão dele. Já viu aquela musiquinha, eu vou orar para Deus queimar o celular? Quem já viu já? Sabe, isso é cegueira. O diabo coloca esse cegueira no coração do seu irmão. Seja fiel à sua família. Seja fiel à aliança que Deus te deu. É tão bonito quando você olha uma família de muito fiel, casamento. Poxa, como eu fico bonito quando às vezes eu consago os casamentos. Esse dia nós consagramos um casamento de 43 anos, 50 anos. Poxa, isso é bonito. Sabe, isso é lindo. Eu falo para minha esposa, eu quero ficar com você até a gente ficar velho, filho, banguelo. Aí eu vou pegar a sua boca mesmo sem dente. Eu falei, mas a gente não pode quebrar a aliança, filha. Tem alguns casos aqui que até medo. Às vezes eu tenho hoje no casamento, estava falando com ele da pessoa que faz. Sabe, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar até uma pessoa abençoada do seu lado. Você não tem culpa de aliança errada que outras pessoas fizeram. Fica tranquilo. Mesmo assim, Deus tem o melhor para você. Seja fiel à aliança, primeiramente espiritual. Se você for fiel à aliança com Deus, você vai ser fiel a todas as alianças que Deus te deu aqui na terra. Bota esse certeza em nome de Jesus. É tempo de restauração. Deus vai te restaurar nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus por isso. Vamos orar? Vamos fazer a primeira oração.